Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez na minha mesa de jogo, né, para contar para vocês uma curiosidade, uma coisa interessante sobre espiritualidade. Acabei de atender mais alguma pessoa, vocês sabem, né? Eu sempre tiro as minhas ideias do que falar para vocês aqui na internet dos meus atendimentos, porque as pessoas me perguntam coisas no meu jogo e depois que elas falam comigo eu fico pensando, nossa, essa pessoa tinha tal dúvida e muito mais pessoas têm a mesma dúvida. Então eu utilizo a dúvida daquela pessoa para abrir o assunto para mais gente. E hoje vamos falar do padê das pombagiras, né? Qual é a questão do padê? Para que serve, da onde veio? Será que é coerente dar padê para as pombagiras? Muitos de vocês, e não adianta dizer que não, mas muitos de vocês, para bem dizer a maioria de vocês, fazem padê para suas entidades sem ter a menor ideia do motivo. Viram o pai de santo fazendo, a mãe de santo fazendo, um mais velho fazendo, e vocês fazem também. Agora, se perguntasse a vocês da onde vem, para que serve, a maioria de vocês não sabe. Sejam sinceros. E isso, infelizmente, por mais que o que eu vou dizer agora é um pouco pesado, mas isso é ignorância. Ignorância é quando você age sem saber do que se trata. Você só vai fazendo. Porque ignorância é literalmente ignorar. Ignorar o significado das coisas. É ter um comportamento ou uma atitude que é referente a um costume que não é pensado, não é analisado, só é repetido. É a ignorância, né? Então, não se pode ser ignorante na espiritualidade. É ruim. Por quê? Se você tem atos que não são pensados, a sua fé começa a ficar vazia. Não pode ter uma fé vazia. Ainda mais nós, que somos pessoas de fé marginalizada, né? A fé nas entidades, nos orixás, toda a fé que não é cristã no Brasil, que não é cristã e que não é de elite, porque tem algumas fés no Brasil que são de elite e não são cristãs. E vai tudo bem, como o budismo, por exemplo, que é uma fé de pessoas mais nobres e ficam de boa. O judaísmo está se encaminhando bem, por mais que ainda sofra algum preconceito. Mas as fés, né, o tipo de fé que é mais perseguido é a nossa, que é ou pagã no sentido literal, né? Pagã é a fé do povo, ou fé de origem africana, né? As de matriz africana. Então nós somos mais perseguidos. Nós não podemos ser ignorantes. Os outros até podem, para eles não pega nada, para nós não. Temos que saber o que estamos fazendo, porque é o conhecimento que nos mantém seguros, certo? Então vamos lá. O padê é uma comida que vem da África, né? Daquela região ali entre Nigéria e Benin. É uma comida cotidiana, mas também é uma comida votiva do orixá Exu. Se dá muito para Exu. Quando o candomblé veio para o Brasil, as pessoas que eram devotas do orixá Exu davam para ele o padê. Ótimo, perfeito. No culto dos orixás, o padê tem o seu lugar, muito bem-vindo e muito bem feito. No culto das entidades, não, porque as entidades não têm vínculo com a África. Por exemplo, se eu digo para você, Maria Mulambo do Cabaré, olha, meu querido, você pode ir e vasculhar a África inteira que você não vai achar um cabaré lá, tá? Por quê? Não é pertinente à cultura africana. Tudo que é pertinente às pombagiras é referente à cultura brasileira e um pouco também à Europa. Por que a Europa? Porque o Brasil estava sendo colonizado por Portugal, na época em que o culto de pombagira começa. E olha, o culto de pombagira não começou com a Umbanda. A Umbanda é nova, tá? A Umbanda tem pouco mais de 100 anos. Já começa muito antes com outro nome, porque o nome Pombagira e o nome Exu são nomes africanos, é claro, vocês sabem disso. Mas antes tinha outros nomes. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando a origem das entidades e vocês vão entenderem, aliás, vocês vão entender como é que se mudou os nomes, o que aconteceu, como é que foi se africanizando. Mas basicamente o padê foi inserido no culto das pombagiras por falta de conhecimento no momento em que a Umbanda se aproximou do candomblé. Houve um momento, a Umbanda, vocês sabem que é uma religião carioca, fundada no Rio de Janeiro. E houve um certo momento no princípio da Umbanda em que ela seguia independente. Até porque os antigos sacerdotes da Umbanda não viam o candomblé com bons olhos, né?
Havia um preconceito ali. Hoje em dia, muito menos, quase nada. Inclusive, são religiões que são muito confundidas. O povo geralmente acha que é a mesma coisa, Candomblé e Umbanda. Mas a princípio, não era não, né? As coisas mudam muito com o tempo. Hoje em dia, o candomblessista e o umbandista caminham juntos. Mas isso é agora. Antigamente não era assim. E a Umbanda foi tendo um processo de se aproximar do Candomblé e o Candomblé, por sua vez, um processo de se abrir um pouco para a Umbanda. Só que o que aconteceu? Nós somos pessoas de religião marginalizada, como eu falei. E a religião que é marginalizada, ela tem pouco aprofundamento social. O que é que significa? Não temos espaço para discutir. Aliás, hoje em dia até temos, como está acontecendo aqui. Mas antigamente não tinha espaço para se discutir muita coisa a respeito da espiritualidade. Então, muitas coisas eram mantidas em segredo. E não eram mantidas em segredo como esse povo místico diz. Ah, é fundamento. Não, não era fundamento coisa nenhuma. Eram informações básicas, mas que como as crenças eram perseguidas, raramente se falava em voz alta, não se comentava muito, porque podia causar algum espanto, algum preconceito, alguma manifestação negativa. Então, as pessoas costumavam repetir, né, repetir atos, repetir situações, até que se tornassem tradições, mas sem saber o fundamento, a origem, o motivo dessa tradição. Quando o candomblé se aproxima da Umbanda, é aí que trocam o nome das entidades por Exu e Pombagira. Que Exu e Pombagira são dois nomes de divindades que o candomblé cultua, né? Uma entre o culto dos orixás e outra entre as inquices de Angola. E aí começa a se trazer para a Umbanda muitos detalhes do culto de orixá, como por exemplo, os assentamentos de entidade. Meus queridos, antigamente não existia nenhuma entidade assentada. Não existia o conceito de assentar em entidade. Ninguém, não estou falando que uma pessoa ou outra pessoa não queria assentar. Não, ninguém tinha assentamento de entidades porque o povo não sabia que existia. Não sabiam que dava para assentar uma entidade. Foi trazendo a partir do candomblé. Inclusive, hoje em dia, se vocês tiverem a possibilidade de conhecer algum terreiro de Umbanda mais antigo, um terreiro de Umbanda mais realmente vivenciado na história, vocês vão ver que os assentamentos das entidades mais antigos são cópias exatas dos assentamentos do Orixá Exu, do Orixá Ogum, os ferros, a base. Gente, aquilo é tudo orixá, né? Foi copiado. Ah, significa que o assentamento não presta? Se você tem fé, tudo vale. Com fé e honestidade no coração, tudo vale. Mas a origem foi essa, entendeu? Tudo na nossa vida tem uma história. O culto das entidades não caiu do céu já pronto. Ele foi transformado, moldado por pessoas muito dignas e muito valentes. Quando eu falei de ignorância, eu falo da ignorância atual. Mas antigamente não era ignorância, era tática de sobrevivência. Entende? Tinham que sobreviver. A espiritualidade era muito perseguida. Então, a ignorância é nos dias de hoje, onde temos espaço para lidar. Antigamente, era falta de informação, mas era luta e dignidade constante. Um povo muito resistente, o povo que trouxe para nós o culto das entidades e dos orixás também, com certeza. Mas o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, informações foram se perdendo. E as pessoas foram simplesmente repetindo atos, repetindo atos, repetindo atos. Como é que se dava uma oferenda para uma pombagira a princípio? Você olhava para a pombagira e se perguntava: quem é ela? Da onde ela veio? E aí você dava a oferenda baseada na história dela. Por exemplo, Maria Padilha do Cabaré. Olha o nome dela, vocês perceberam? Maria Padilha do Cabaré. O que é que ela come? O que tem no cabaré? Ué, o que mais seria? Então, se faria, né, comidas da noite, né? Como, por exemplo, tem uma coisa muito antiga que se fazia dentro da Umbanda, hoje em dia já não se faz mais, que é pudim de pinga. Inclusive, esse termo pudim de pinga virou muito uma piada para falar de pessoas que bebem muito. Mas era um prato mesmo. É um pudim feito à base de bebida alcoólica, que se comia no cabaré. Porque esses pudins mais antigos não são como os pudins que a gente tem hoje, que vão à geladeira, né? Ficam bem durinhos. Não, não é assim não. Mas um creme. Antigamente não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. Então é mais um creme, uma coisa assim muito saborosa. Se fazia de oferenda
para as pombagiras do cabaré. Frutas fervidas no vinho, cozidas no vinho. Tem uma oferenda que se faz para Maria Padilha, muito antiga, que são peras fervidas no vinho, onde a pera fica com o gosto inteiro do vinho, ela perde o teor alcoólico, mas fica uma delícia. Maria Padilha adorava. Ou seja, coisas que são da época, coerentes para aquela época. Agora, vocês imaginam Maria Padilha dentro de um cabaré, comendo um alguidar cheio de padê? Pensa ela com uma colher na mão comendo aquela farinha de mandioca. Gente, é claro que não. Não é referente a ela. Então, o que eu quero dizer para vocês é: vão dar padê para sua pombagira? Pode. É claro que pode, porque já é uma coisa tradicional. Mas o padê é para quem começa. Eu vou dar um exemplo. A Mariazinha acabou de conhecer a pombagira dela. Não sabe o que fazer. O que a Mariazinha vai fazer? Ela vai dar padê e champanhe. Ok, é o que se faz. Mas depois de 2, 3, 4, 5 anos que a Mariazinha cultua essa pombagira, não é padê que ela tem que dar. Ela tem que olhar para a pombagira e saber o que é que a minha pombagira quer. O que é referente a ela. O que ela gosta. Quem é essa moça? Entende? As pombagiras são mulheres. E mulheres muito diversas. Isso de ter uma oferenda para todas, é claro que não faz sentido, meus caros. Não faz sentido algum. E, por exemplo, para mim, as 7 saias, eu dou para ela um doce que é feito à base de amido de milho e suco de laranja. Qualquer dia eu passo a receita, porque é um doce que era feito pelos ciganos. Antigamente os ciganos não usavam amido de milho, usavam a própria farinha de trigo, né? Para fazer esse doce. Dava um ponto nele e vira tipo de uma geleia. É muito bonitinho. Quando serve, sirvo para ela num quadradinho com uma rosa em cima. Fica muito bonito. Mas é referente à minha pombagira, porque a minha pombagira, ela foi para o cabaré, mas ela nasceu entre os ciganos. Então, quando eu dou isso para ela, eu estou respeitando quem ela é. Significa que você tem que fazer a mesma oferenda que eu fiz? De modo algum. De modo algum. Você vai ter que fazer o que é seu. Quem é a sua pombagira? Por onde ela anda? Qual é a história dela? Quais são os desejos dela? Por exemplo, eu conheço uma Maria Mulambo que ela ama farofa apimentada. A farofa dela até parece um pouco com um prato de padê, porque leva farinha de mandioca. Mas é farinha de mandioca, é peito de frango desfiado e também se coloca ali muito sal, muita pimenta. Chega a arde os olhos quando você faz aquela farofa de tão salgado e apimentado que é. E tem um motivo, não é uma coisa de graça. Essa Mulambo contou, ela trabalha com um amigo meu. Ela contou para ele que ela foi dona de um cabaré. E nesse cabaré, ela queria muito ganhar dinheiro. E não só dinheiro com a prostituição da casa. Ela queria ganhar dinheiro com tudo. Principalmente com as bebidas. Porque na noite, a comida é barata, mas a bebida é cara. Então o que é que ela fazia? Ela fazia essa farofa extremamente bem feita, extremamente saborosa, e servia para os clientes do cabaré, nas mesas, de graça. Ela dizia, é uma cortesia. E servia para todos eles. Ah, que maravilha! A Mulambo deu uma farofa maravilhosa de graça para o povo comer. E o povo comia. E logo em seguida, como era muito salgado e muito apimentado, dava uma sede absurda. E na casa de Mulambo, até um copo de água era caro. Ou seja, ela era esperta, entendeu? Extremamente esperta. Ela fez de graça, mas o resultado daquilo foi ela ganhar muito dinheiro. Então, quando esse meu amigo oferece para Maria Mulambo essa farofa, não é uma farofa, é uma oferenda que desperta Mulambo para trabalhar com o dinheiro, entendeu? E isso é na vida dele, é a pombagira dele e faz todo sentido para ele. Eu faço essa farofa para minhas 7 saias? Não, porque a minha 7 saias tem uma história totalmente diferente, entendeu? E a sua pombagira? Quem ela é? Da onde ela veio? O que ela faz? Aí você tem que saber. Use a sua espiritualidade para saber. Se não tiver condição de entender, você pode fazer um jogo. Eu atendo também, né? Dou aconselhamento sobre as entidades, entro em contato com as entidades para saber quem elas são. Mas, se possível, escute o seu coração, para que você saiba o que fazer e saiba que você precisa ter uma identidade espiritual. Sua pombagira não pode ser mais uma fulana no meio de qualquer uma.
mais uma fulana no meio da multidão. Não é assim que funciona. Na sua vida, ela tem que ser especial. Entende? E quem é especial não é igual aos outros. Deixe que ela tenha a individualidade dela. Com a individualidade vem o respeito. E com esse respeito, vocês vão ver as suas entidades muito mais felizes do que são hoje. E mesmo que a sua entidade nunca tenha pedido nada, se lembre que a gente não precisa esperar que seja pedido. Nós temos que ter proatividade, entende? É como uma mãe que sabe que o filho tem fome. Ela não vai esperar que ele peça. Ela vai fazer a comida para ele, entende? Ela não vai esperar que o filho desmaie de fome para vir alimentar. Se ela o ama, ela se esforça, ela tem atenção. Sejamos assim também com as nossas entidades. Se elas querem alguma coisa, não espere que ela peça, que ela te implore, ou que ela simplesmente desista. Porque tem muitas entidades que já largaram mão. Elas não pedem mais nada para os médiuns porque os médiuns não se importaram com elas. Acontece, infelizmente, do médium não se importar com a própria entidade. Não deixe que esse seja o seu caso. Não espere. Faça por si só. Ninguém tem que mandar. Você pode fazer pelo seu coração para agradar a sua entidade, porque antes de ser pombagira, antes de ser um espírito, elas são nossas amigas e precisam ser bem tratadas, correto? Espero que tenham gostado desse vídeo e em breve eu trago mais um assunto para vocês.